Vamos lá, galera! Com uma vitória histórica, Donald Trump não só reconquistou a presidência dos Estados Unidos, mas também garantiu a maioria dele no Senado e na Câmara dos Deputados. Um domínio inédito que coloca toda a máquina pública americana em suas mãos. Então, depois que ele venceu a democrata Kamala Harris, com folga, conquistando 4 dos 6 estados mais decisivos e mais de 72 milhões de votos. Como assim, bem, não é a mesma coisa? Não. Estados Unidos é incrível. O candidato ele pode ganhar mais votos populares e mesmo assim perdendo a eleição, que acontece várias vezes. Essa vez não. Essa vez, pela primeira vez depois de 20 anos, Donald Trump ganhou 72 milhões e ganhou muito mais votos, que acho que foi 68 milhões, para Kamala Harris. Quer dizer que ele ganhou em todas as formas possíveis. E esse impacto dessa reviravolta política, obviamente, vai afetar o mundo todo. Em poucas horas, o dólar e o Bitcoin dispararam para valores recordes, revelando ansiedade e expectativa, obviamente, em torno de uma administração com políticas econômicas duras e protecionistas. E, obviamente, para nós no Brasil, a cenários é com grandes desafios, como dólar valorizando, custo de importação e as dívidas externas das empresas brasileiras já começam a pesar. Além disso, o plano de Trump de importar tarifas de até 60% em cima da China vai criar novas barreiras comerciais. Isso vai ameaçar diretamente os exportadores brasileiros de commodities e isso, obviamente, é um fator crucial para a nossa economia. Mas os riscos no Brasil não se limitam à economia. A postura mais do Trump de isolar Estados Unidos, ele pode pressionar o Brasil e jogar a gente, aliás, com boa vontade, para aproximar de países como China, Rússia, Irã, formando um bloco que vai ser contra os interesses dos Estados Unidos e da Europa. Então, nós estamos à beira de uma possível crise econômica e política. E como esse novo político mundial vai afetar o bolso de cada um de nós e os preços dos produtos e o papel do Brasil nessa questão mundial. Então, nesse vídeo, nós vamos falar exatamente as implicações dessa nova fase e como ela pode redefinir o futuro do Brasil. Então, a primeira coisa, obviamente, que está acontecendo com a vitória do dólar, o dólar não para de subir para um patamar extremamente alto, semelhante aos picos da pandemia. E essa alta já vinha acontecendo há algum tempo no Brasil, devido a políticas econômicas extremamente equivocadas e a crescente rombo fiscal. Agora, com as expectativas de política pró-mercado de Trump, isso que ele provavelmente vai implementar, a situação do real brasileiro vai agravar ainda mais, pressionando, obviamente, com o dólar disparado, isso pressiona a inflação e complicando o cenário econômico e a recuperação, obviamente, do Brasil. Algumas coisas péssimas para o Brasil, como essa alta do dólar. Primeira coisa que houve aumento dos preços das importações. Com o dólar mais valorizado, o custo de produtos importados, que praticamente tudo, começa a aumentar. Eletrônicos, medicamentos, insumos industriais. Esses aumentos pressionam os preços internos, obviamente, de outras coisas, e aí, obviamente, gera inflação. Impacta diretamente no consumidor brasileiro e aumentando o custo de vida de todo mundo e, como sempre, os dos mais pobres que mais sofrem. Não é à toa que, quarta-feira agora, o Banco Central aumentou de novo a taxa Selic de 10,75 para 11,25, com perspectivas de aumentar mais ainda. Outra coisa que o alta do dólar, o impacto sobre a dívida externa de empresas brasileiras. Empresas brasileiras que possuem dívidas em dólares, obviamente eles enfrentam um desafio cada vez mais com a valorização da moeda americana. O custo de financiamento em uma moeda estrangeira, obviamente, aumenta, afetando as contas dessas empresas e reduzindo, obviamente, a margem de lucros e simplesmente uma pressão sobre todo o setor corporativo brasileiro que pode resultar em cortes de gastos e investimentos, prejudicando mais a recuperação dessas empresas. Obviamente, nem preciso falar de turismo, da gente viajar para Disney, sabe? As pessoas que sonham, que pensam em viajar para Disney, então, esquecem, simplesmente isso. Porque com dólar quase R$6, a viagem fica bem mais caro para lá. Outro ativo que está beneficiando bastante com a reeleição do Donald Trump é o Bitcoin. O Bitcoin não para de subir, especialmente agora. O Donald Trump já falou em várias entrevistas que ele é pro-Bitcoin, que ele vai diminuir vários regulamentos, vários órgãos que estão pesando em cima do Bitcoin, ele vai facilitar a vida, incluindo de mineradores. E isso já levou o Bitcoin para uma nova alta histórica nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Quinta-feira, 16 horas, o Bitcoin está batendo $76.600. Isso mostra também busca de investidores por alternativas seguras diante da volatilidade do dólar e das incertezas políticas e econômicas mundiais. Desafios políticos e geopolíticos que está acontecendo agora. Alinhamento com o eixo do mal. Isso é uma coisa que deve preocupar bastante.
A reeleição de Trump pode distanciar ainda mais o Brasil dos Estados Unidos, que não deveria conhecer, potencialmente aproximando o Brasil mais ainda para países como China, Rússia, Irã, aquele famoso eixo do mal, famoso eixo das ditaduras. E com Trump é esperado ver endurecimento desse relacionamento dos Estados Unidos com esses países, o que vai colocar em Brasil em uma situação delicada, está no meio entre os dois, e essa aliança pode comprometer o acesso do Brasil a mercados e investimentos nos Estados Unidos e na Europa, uma coisa que é extremamente péssimo para todos nós. Outro ponto que pode afetar bastante exportações brasileiras é durante seu primeiro mandato, Trump já adotou uma política protecionista com tarifas sobre importação para fortalecer a economia local dos Estados Unidos. E se essa postura vai ser retomada, e muito provável que vai ser, as exportações brasileiras, obviamente, podem ser impactadas. Especialmente em setores agrícolas, falando sobre carne bovina, soja, que depende do mercado norte-americano. Eles poderiam enfrentar mais barreiras para entrar para lá, reduzindo, obviamente, a competitividade brasileira e afetando negativamente o setor agroexportador. O plano econômico de Trump inclui uma tarifa de 60% em cima de importações da China. Obviamente o maior rival comercial dos Estados Unidos. Mas não só a China, ele vai colocar também tarifas de 10 a 20% sobre outros parceiros comerciais. E essas tarifas acessíveis podem levar a uma queda no preço dos commodities. Essa supertaxação pode proteger a economia e emprego nos Estados Unidos, mas vai afetar outras economias exportadoras, especialmente a China, como um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. E isso pode até levar para uma recessão na China, devido, obviamente, à diminuição de importação americana. E esse impacto direto que vai acontecer vai também, obviamente, impactar os exportadores brasileiros. Obviamente, essa diminuição, obviamente, na economia chinesa pode também atrapalhar nossas exportações brasileiras, que dependem desses mercados. Para o Brasil, isso significa um risco duplo, tanto para a alta do dólar quanto a queda da demanda por commodities. Isso vai prejudicar nossas exportações e afetar o setor agronegócio, que é um pilar extremamente importante na nossa economia nacional. Mais uma coisa que pode ser afetada é a política local no Brasil. A volta do Trump ela fortalece o conservadorismo global. Dando um exemplo para direito no Brasil, além disso, sua vitória ela motiva apoiadores de Bolsonaro, criando uma onda conservadora no mundo todo, que pode aumentar a base de apoio para líderes de direita no Brasil e, obviamente, no mundo todo. A reeleição do Trump nos Estados Unidos traz uma série de implicações para a economia brasileira, desde o fortalecimento do dólar até um possível realinhamento geopolítico. E como o alto do dólar que vai encarecer importações, reduzindo margem de empresas, endividamento em moedas estrangeiras, dificuldade turismo, influenciando preços dos commodities. O cenário é de grandes desafios para o Brasil e para a economia doméstica. Além disso, uma política protecionista americana pode afetar diretamente o agronegócio brasileiro. E com supertaxação em cima da China e outros parceiros, Brasil ainda pode enfrentar risco de uma queda na demanda global por commodities, o que pode prejudicar a exportação brasileira. Em meio de todas essas pressões econômicas e políticas, o país pode encontrar mais obstáculos no caminho para uma recuperação econômica sustentável até as próximas eleições. O que eu quero dizer para vocês é que, independente sobre os passos e as escolhas que Donald Trump vai fazer para a economia americana, se a gente aqui no Brasil nós não vamos fazer as escolhas certas, alinhar os governos certos, se a gente vai alinhar o eixo do mal, países como China, Rússia, Irã, e nós não vamos fazer a lição de casa na nossa economia brasileira, quer dizer, ajustes fiscais, cortar gastos, simplesmente nós vamos ladeira abaixo, independente do que vai acontecer no outro lado do mar. Por motivo simples, porque nós vamos ter inflação cada vez mais alta, taxa Selic cada vez mais elevada, que mais dificulta negócio aqui no Brasil, dificulta a recuperação econômica. Então, na verdade, menos importante o que vai fazer lá, mais importante o que a gente vai fazer aqui. Então, espero os próximos capítulos, vamos ver se realmente vai fazer as mudanças que são tão necessárias para o mercado brasileiro. Então, espero que você gostou desse vídeo. Escreva o que você acha que vai acontecer nos próximos anos na economia do Brasil. Compartilhar com outras pessoas. E se você não está inscrito no canal, se inscreve e liga o sininho.